E o Turismo em Pauta Empresas do Vale está novamente aqui com mais uma novidade para vocês. Agora é uma companhia muito importante no Brasil, é a Azul. Aliás, ela é brasileira e ela é estrangeira. E quem vai falar para a gente é o Anderson. Anderson, eu gostaria de duas perguntas com você. Pois não. Correto? Por que tanta reclamação dos agentes de viagem em relação aos canais de distribuição? Bom, acho que é uma reclamação que ora pode realmente ser pertinente e ora talvez seja um entendimento, né? Nós temos dois pontos principais para separar nessa questão. Primeiro, o conteúdo, ou seja, a passagem aérea, os valores, os serviços. O segundo é a distribuição por cada canal. Primeiro ponto, conteúdo. No caso, a Azul, ela garante a distribuição dos preços das passagens aéreas de forma igualitária, tanto para o cliente que quer comprar direto ou para o cliente que quer comprar através de uma agência de viagem. E o cliente que hoje opta por comprar direto, por um canal, ou seja, o site ou o nosso aplicativo ou call center, ele paga uma FII por esse serviço. Então, nesse momento, a Azul tem uma política, uma prática que acaba ajudando, inclusive, os agentes de viagem. A segunda pergunta, que é com relação ao canal de distribuição, realmente é um desafio de toda a companhia aérea, garantir que hoje o cliente, pela tecnologia, pela diversidade, pelo conhecimento dele, ele pode entrar por qualquer canal. Se ele está viajando a serviço, ele pode conhecer um amigo que é um operador. Então, ou seja, você mistura um desejo de uma passagem corporativa com um cliente que talvez pela amizade que ele tem, oferece pacote. Esse conflito, ele acaba existindo naturalmente. O que a companhia tem que fazer é se preparar para garantir que os canais sejam cada um atuando no seu segmento de negócio, que os agentes e fazer também um trabalho de conscientização de que a prática de você pode trabalhar com mais canais de distribuição devido à necessidade de você melhorar o seu portfólio, abranger mais clientes, você pode, desde que para cada fim você utilize a condição que foi designada. Se é corporativo, você tem um acordo com a empresa, você utiliza só para aquela empresa e não utilize para outros clientes. E se for operador ou se for outro negócio, você trabalha em cima disso. Então, há uma necessidade de um entendimento hoje que ela tem que acontecer tanto por parte da companhia aérea de trabalhar, e isso está acontecendo. Agora, é difícil você monitorar o Brasil inteiro. São muitos agentes de viagem, a Azul está presente em mais de 150 cidades. O Brasil inteiro, hoje, a gente atende o Brasil todo com relação às agências de viagem e nós conseguimos monitorar tudo isso e garantir que aconteça tudo na íntegra é impossível. Mas eu acho que com tecnologia, com capacitação, com conscientização, a gente consegue trabalhar. A demanda hoje é mais corporativa? Acho que a gente tem um misto. Do momento que houve a pandemia, o corporativo retroagiu, houve um retrocesso muito grande, recuou bastante, e logo em seguida o lazer veio muito forte, né? Porque as pessoas, pelo tempo que passaram em casa, presas, enfim, devido à pandemia, acabaram viajando. Então você teve muitas pessoas iniciando suas viagens. Hoje você tem uma mistura, né? Você tem um corporativo que recuperou, mas ainda 30% do corporativo não recuperou. Você tem um segmento de negócio muito forte, que foi as viagens de evento, congressos e eventos, que veio bem realmente com volume expressivo para 2022 e tende a ser 2023. Com certeza. E você tem ainda um lazer, com uma condição talvez hoje um pouco diferente, também viajando em sazonalidades diferentes. Antigamente o lazer viajava muito, né, naqueles períodos de férias, por conta das férias escolares. Hoje, algumas pessoas conseguiram flexibilizar e estão viajando também em outros períodos. Isso ajuda o turismo a se desenvolver, ajuda a companhia aérea e ajuda o agente de viagem. E nós temos aí o novo segmento, né, que é o corporativo, que vai numa viagem a negócios e aproveita para estender essa sua viagem eventualmente. É difícil de saber hoje em dia o que é corporativo e o que é lazer, né? Tá. Porque o cliente entra por muitos é. pedaços e nós tivemos uma situação muito interessante, que na pandemia você teve muitas pessoas pediram demissão de grandes empresas. Sim. E foram abrir seus próprios negócios e se tornaram um empreendedor. Não vou falar de pequeno e médio, porque para mim empreendedor no Brasil já é realmente um desafio e um mérito, né? Mas é interessante porque ele também passou a viajar. Então, normalmente, esse empreendedor, esse que hoje está iniciando a sua carreira como empreendedor, vamos dizer assim, ele também começou a ter o seu processo de viagem. Então, assim, você tem vários segmentos que surgiram, vários negócios novos ou formas diferentes de viajar que surgiram após a pandemia. Isso é muito importante para o Brasil, né? O Brasil se vivia muito preso ao corporativo. Exatamente. E hoje você tem um corporativo, um lazer e um misto.
E o outro tráfego que os Estados Unidos e outros países têm, que é muito forte, que é aquele. Normalmente muita gente mudou de cidade e tem as suas famílias espalhadas, seu negócio num canto e tem que viajar para poder se locomover, para visitar, para trabalhar. Isso é um outro tráfego que vai gerando e aos poucos, naturalmente, isso entra dentro do turismo, mas ainda é cedo para a gente começar a falar assim, o que é só viagem corporativa? Realmente está um tráfego misturado, mas ainda o corporativo predomina. Predomina, né? No geral, quando você falar ao longo do ano, sim, o corporativo tem uma participação. E é óbvio que a companhia tem suas tarifas a acordo com as empresas. Não são muitas empresas quando você considera o tamanho do Brasil. São poucas empresas que desfrutam, né, que têm um acordo corporativo pelo volume que tem, pela necessidade eventualmente de fechar um negócio com a empresa, com a companhia aérea. Isso acaba realmente gerando esse acordo comercial. Mas desde o início da pandemia até agora, por exemplo, a Azul ela não fechou nenhum acordo comercial novo, então a gente não tem prospectado, a gente tem trabalhado realmente no relacionamento e na manutenção dos que já existiam. Muitas pessoas, aliás, quase é só a gente que vem de companhia aérea, nós temos esse conhecimento, mas toda aeronave ela tem um período de voo e ela tem que encostar para uma revisão. E é tudo feito em dólar, essa revisão que é uma fortuna. Isso impacta no bilhete para o consumidor? Vamos lá. Hoje, boa parte do custo de uma companhia aérea não é gerenciado por ela própria. Primeiro, nós temos aí a parte do combustível, que está atrelado ao mercado internacional, e nós sabemos, e está atrelado ao dólar também, né? O combustível também é dolarizado. E nós temos toda a parte de manutenção, peças, leasing, que é o aluguel do avião, que está atrelado ao dólar. Então, cada vez que ocorre uma variação do câmbio, ou seja, a desvalorização do real frente ao dólar, nós temos oscilação e nós começamos a Azul em 2008, o dólar não chegava a 2, nós estamos hoje a 5,48, 5,50. E por que baixou? Isso porque nós tivemos aí um recuo pequeno. Então essa oscilação impacta diretamente não somente a manutenção, mas também o leasing da aeronave e outros componentes. E a maioria é leasing? Todas as aeronaves hoje são leasing. Então, manutenção, leasing, compra de aeronaves, aquisições, treinamento de pilotos, tudo isso é dolarizado. Naturalmente que há um impacto. A conta não fecha. Se você não tem como fechar de forma simples e de forma que não tenhamos que repassar a parte para o mercado, né? Infelizmente é uma realidade. O transporte aéreo no Brasil ele tomou uma proporção naturalmente maior, né? Em algum tempo nós vimos o Brasil crescer. Pós-crise, nós ainda vivemos um pós-crise, e naturalmente com esses preços há um recuo do viajante. Aí o pessoal está migrando para o rodoviário. Muitas agências hoje, devido ao preço altíssimo dos bilhetes, estão migrando para o rodoviário. Sim, isso pode acontecer. Não, hoje não se tem como você competir com o rodoviário. Pelo custo da companhia aérea, você não pode competir. É saudável que você ainda desfrute de um meio de transporte, isso valoriza a economia do Brasil, possibilita uma opção para o viajante. Mas para nós, claro que a gente não gostaria que ele passasse 2, 1 dia, 3 dias no ônibus, mas porém a gente também não tem como praticar aqueles preços que antes nós praticávamos, e era possível devido à condição de mercado, de oferecer um preço de uma passagem por um preço de uma passagem de ônibus. Não tem como fazer isso hoje. Agora, o mercado oscila muito. Amanhã podemos ter uma nova realidade, e esse cliente que hoje migra para o ônibus pela tecnologia, já tivemos, né, exatamente, de viajar de ônibus e viajar de companhia, ele volta, né? Companhia aérea, né? Porque sim, e ele vai voltar. Deu oportunidade para muita gente que nunca tinha entrado dentro de um avião viajar. Não, nós sem dúvida. tivemos muita oportunidade. Né? O Brasil cresceu muito. A própria Azul foi responsável por um desenvolvimento de um tráfego, né? Nós hoje estamos operando em mais de 150 cidades do Brasil. Nós desenvolvemos não somente as grandes, mas como os regionais e agora até os subregionais. Então, isso para nós é importante, né? Você levar desenvolvimento para a cidade. Agora, isso tem realmente tem elevado os custos. Nós estamos trabalhando para isso, para nos tornar cada vez mais eficiente. Nós estamos renovando a nossa frota para uma frota atualizada, para que os custos reduzam, mas ainda assim você conseguir neste momento, com o cenário de dólar que está hoje, combustível, querer ou desejar vender uma passagem a um custo de transporte rodoviário,
eu acho que vai ser difícil. Muito difícil. Mas estamos otimistas que o Brasil volte, a economia volte, o Brasil está crescendo. Eu acho que o Brasil é um exemplo para o mundo. Nós temos que considerar que a retomada do aéreo no Brasil foi um exemplo. Eu espero que as nossas políticas públicas, né, não acabem mais ainda com o nosso país, né? Eu acho que é uma luta, mas assim, nós tivemos grandes avanços, o Brasil teve grandes avanços e a gente tem que acreditar no futuro, ser positivo. Isso. E é o que a Ju faz, a gente faz muito isso, nós só acreditamos no futuro bom, sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, como qualquer outro negócio, óbvio, claro. Mas a gente não pode desanimar e não podemos esperar que alguém faça isso por nós. Exatamente. Nós temos que lutar. Exatamente. E temos que fazer a coisa acontecer. Melhor. Aí nós vamos fazer. Graças a Deus que o nosso setor é um setor muito independente das políticas públicas. A gente tem parcialmente sim uma independência. Hoje teve um avanço muito grande com as concessões dos aeroportos, ou seja, a associação, na verdade, as empresas privadas começam a fazer a gestão dos aeroportos. Nós temos um avanço, né, um pouco mais eficiência, mais produtividade, mais agilidade. Isso ajuda, isso foi realmente uma decisão muito boa que o governo tomou para facilitar o crescimento do transporte aéreo e outras coisas mais que vão sendo no caminho, vão sendo decisões tomadas que ajudam. Mas claro que nós dependemos ainda do governo para algumas coisas importantes e enquanto isso não sai, nós não podemos parar e temos que lutar. Não podemos parar, exatamente. É isso. Eu gostaria de finalizar você dando um recado para a gente de viagem, do operador, falando dele que ele tem que ter mais confiança. Gente, acho que nós precisamos sempre pensar positivo, né? Não importa a dificuldade, não importa aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós passamos. Acho que o brasileiro tem uma resignação, uma resiliência muito além de outros países. Nós já provamos isso outras vezes e vamos continuar provando isso, né? Porque é uma necessidade que o Brasil tem, a oscilação acontece dos negócios, ambiente político, ambiente econômico, pandemia, enfim, a gente nunca sabe o que nós vamos passar no dia de amanhã, mas o agente de viagem deve sempre acreditar no seu serviço, na valorização do seu serviço. Ele realmente, o viajante, ele sempre enxergou, né, um valor nesse serviço. Talvez nós que precisamos nos valorizar sempre mais e, eventualmente, nós temos essa condição de cobrar o agente de viagem, tem a condição de cobrar um pouco mais pelo seu serviço, porque aquilo que você sabe fazer e que outra pessoa não sabe fazer é único, é exclusivo e pode ser eventualmente classificado numa categoria diferente de valor. Então isso é importante para nós e a Azul apoia isso, porque nós temos mais de 150 cidades, é inviável a Azul ter uma estrutura para atender todas as cidades e nem pretendemos, o nosso foco é transportar pessoas e atender bem essas pessoas. Quanto à emissão, à venda da passagem, nós temos os nossos canais diretos que ele pode escolher, mas via agente de viagem, sem dúvida, nós não conseguimos prestar o mesmo serviço, valorizar as coisas como vocês conseguem, e a gente deseja que juntos possamos seguir adiante e cada vez mais, naturalmente, temos mais clientes satisfeitos e eventualmente pagando um preço justo por aquilo que ele vai desfrutar, seja a viagem, seja um hotel, seja o carro. É isso. Obrigado pela atenção, boa sorte e que 2023 venha bem para todos nós.